Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel, desculpem, do psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel, esse que faz parte daquela série de livros, Romance de Emmanuel, que eu já fiz vários deles aqui. Eu deixo a playlist se você quiser dos outros. São livros fantásticos que nos trazem, assim, eu acredito que são manuais de instrução de como é que a gente deve viver a nossa vida, porque ele traz histórias verídicas, não é ficção, de personagens que mostraram, então, como é que a gente se identifica mais com a sombra, quando a gente não está muito atento à mensagem de Jesus Cristo, à mensagem de Deus, e como é que outros que já passaram, já fizeram toda a travessia, já entenderam, trazem tanta abnegação, tanto carinho, fazendo as escolhas pelo amor. É o caso da personagem principal desse livro, que é a Alcione, que o Emmanuel já apresentou ali no vídeo anterior, na apresentação do livro, tá bom? Então vamos entrar aqui no primeiro capítulo, que é intitulado Sacrifícios do Amor. E eu peço então que Jesus Cristo possa me inspirar, possa me abençoar, permitir que eu faça essa leitura da forma mais completa possível, e que os meus comentários também eles possam ser pertinentes, que se não for para trazer alguma informação a mais, se não for para ajudar na compreensão, que eu não os faça. Agradeço muito a Emmanuel e Chico Xavier e agradeço a você que está assistindo também, tá bom? Capítulo 1 então, Sacrifícios do Amor. A paisagem era formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe, nas linhas escuras do quadro melancólico, como se aquela hora assinalasse pesado crepúsculo. Então, Emmanuel começa dizendo que é uma região, ele está começando, o livro começa ambientando-se nessa região de sombra, uma paisagem formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana, até porque substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a crosta desse lugar, que ele mostrou então ali que parecia ser um lugar bem triste mesmo, não é um lugar como aqui, cheio de verde, não é lugares como a gente encontra na Terra. Fazia frio, agravado pelas rajadas fortes do vento úmido, que soprava a rijo, deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. O lugar dava a impressão de triste país de exílio, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Entretanto, ouviam-se vozes que a ventania quase abafava, como de prisioneiros cheios de esperança, de expectação e de esperança. Em singular e sombrio recôncavo, pequeno grupo de espíritos culposos comentava largos projetos de atividades futuras. Suas túnicas exóticas e grandes capuzes pareciam identificá-los como estranhos ministros de um culto ignorado na terra. Alguns se revelavam inquietos, taciturnos, outros deixavam transparecer nos olhos enorme desalento. Então aqui ele clarificando que é um local então que não é na Terra, é um local ali então onde nós estamos vendo espíritos ali culposos. Então eu acredito que deva ser um local como as cidades que existem ao redor da Terra, da crosta terrestre, e que algumas podem ser como o nosso lar, que são um lugar onde as pessoas já estão mais conscientes, e outras parecidas com aquele lugar onde o André Luiz estava antes, ali onde estão os espíritos culposos, comentando largos projetos de atividades futuras. Deve ser um local mais ou menos parecido com aquele. Agora, dizia um que evidenciava a posição de relevo: necessitamos renovar ideias ou ideais, imprimir novo impulso à nossa volição enfraquecida. O passado vai longe e faz-se imprescindível a regimentar todas as forças
para a luta que vem perto, ou para as lutas que vêm perto. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede ensanchas, ou oportunidades, de novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas, no redemoinho das paixões do mundo e firmemo-nos nos santos propósitos de triunfo. Quantos anos temos perdido em amaríssimos sofrimentos no plano dos remorsos devastadores? Recordemos as angústias da via expiatória e agradeçamos a Deus o ensejo de voltar às tarefas purificadoras. Esqueçamos a vaidade que nos envileceu o coração, a ambição e o egoísmo que nos torturam a alma ingrata e preparemo-nos para as experiências justas e necessárias. Então aqui a gente vê que é aquele momento ali, então, como a gente viu no final do livro 50 anos depois, eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, faz parte desses livros, dessa coleção Romances de Emmanuel, quando nós vimos, depois que a gente acompanhou toda a trajetória daquelas pessoas na Terra, enquanto encarnados, e depois nós os vimos também ali, depois de desencarnados, organizando, planejando a próxima vida, porque enquanto a gente não entendeu, a gente fica na roda de Sansara, vai e volta, se reencarnando sempre. E aí até que a gente consegue entender, é só até que a gente consegue entender quem nós somos, espíritos divinos, eternos, infinitos. Porém, quando a gente está aqui trafegando entre luz e sombras, quando a gente se identifica mais com a sombra, resolve brincar mais com a sombra, aí a gente tem que estar indo e voltando até entender que é para a luz, é o caminho da luz que a gente tem que tomar, isso que eu entendo. E aí então, eles dizendo aqui que a providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede oportunidades de novas experiências na Terra, novas reencarnações. E aí ele diz que esse momento, então, eles devem meditar nas quedas dolorosas, no redemoinho das paixões do mundo. É o que a gente viu aquelas personagens ali do livro anterior, depois que elas morreram, o corpo delas morreu e elas foram para lá. Então aí tem aquela hora da gente estar perdoando aquele que foi o mais nosso ferrenho algoz, que aí então como que a gente faz isso? A gente aceita ele como nosso filho, na nossa família, como a gente viu ali acontecendo com os personagens desse livro. E aí ele diz que a gente deve também esquecer a vaidade que nos envileceu o coração, a ambição e o egoísmo. Mas eu acredito que o difícil é isso, enquanto a gente está ali entendendo exatamente o que é, a gente já aceita tudo isso, até pede, olha, eu quero aquele meu algoz, então, como meu filho, para que eu aprenda a amá-lo, e é óbvio, perdoá-lo. Mas aí a gente toma o chazinho de esquecimento, e aí chega aqui e acaba metendo os pés pelas mãos novamente, e é por isso que tem que votar de novo, porque a providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede essas oportunidades. A voz do locutor, porém, embargava-se afogada em lágrimas. A lembrança dolorosa do passado empolgava o grupo de antigos sacerdotes desviados do nobre caminho que o Senhor lhes havia traçado. Então, olha, quem é esse grupo de espíritos que o Emmanuel já disse que são culposos e que ele mesmo está dizendo aqui? São antigos sacerdotes. É logo depois ali da Idade Média, onde a Igreja Católica passou da mais perseguida ali, quando era logo nos primeiros anos depois da morte de Cristo, a perseguidora à mor, aquela que fazia guerra às santas, não é? Então a gente vê como é que eles podem estar endividados, eles que eram sacerdotes então. E que então se desviaram do nobre caminho que o Senhor lhes havia traçado. Iniciara-se a troca de impressões entre todos. Alguns expunham dificuldades íntimas, outros comentavam a intenção de trabalhar devotadamente até a vitória. O que mais me impressiona, proclamava um companheiro, é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito lá na Terra. Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança.
Somos nababos, ou seja, milionários, ricaços, de preciosas intenções. Mas, chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acerbas. Então, aqui ele dizendo aquilo, a gente, né, nesse momento de fazer a programação, a gente tá com tudo ali, a gente viu, a gente está lembrando de tudo, quem nós somos e o que a gente fez. Mas depois a gente toma ali o chazinho, depois que a gente entra no esquecimento, por isso que ele está dizendo, é o fantasma do esquecimento, que aí faz com que a gente acabe caindo nas mesmas fraquezas, incidindo nas mesmas falhas. E aí a outra pessoa responde, mas onde estaria o mérito? Explicava o amigo a quem eram dirigidas aquelas observações. Se o Criador não nos felicitasse com esse ouvido ou com esse esquecimento temporário, quem poderia guardar o êxito desejado, defrontando velhos inimigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Aqui então ele trazendo o outro ali, o outro chama o esquecimento do fantasma, que de acordo com ele é quem faz a gente, é o culpado da gente tá escorregando novamente. Aí o amigo diz, mas como seria, onde estaria o nosso mérito se o Criador não nos felicitasse com esse esquecimento? Então, se eu não esquecesse que essa pessoa foi o meu maior algoz, foi quem me matou na vida anterior, ou me traiu, ou foi aquele meu inimigo. Aí eu aceito, mas eu entendi o perdão, eu aceito que ele estava fazendo aquilo de acordo com a expansão da consciência que ele tinha no momento. Eu entendo que eu devo perdoar 70 vezes 7, como ensinou Jesus Cristo. Aí eu aceito que para que eu consiga isso, ele virá como meu filho. E aí eu chego e já vejo, vou receber aquele inimigo ali, aí eu não teria esse mérito. E aí, quem poderia guardar o êxito desejável, defrontando velhos inimigos sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Aí como é que a gente ia ter força de estar amando esse filho sabendo que ele tinha sido aquele algoz, não é? Sem a paz do esquecimento transitório. Então, a paz do esquecimento transitório o esquecimento transitório, então é a paz que nos dá aquele como se a gente estivesse se afogando, aquele ar que vem para a gente poder estar continuando. Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. Então o amigo dizendo, se não fosse isso, esse esquecimento transitório, seria um ninho abominável de ódios perpétuos. Como ser humano a gente ia chegar e ia realmente querer, podia até ser que no início ali, enquanto era uma criança, um nenenzinho, a gente não tivesse sentimento de vingança contra, mas depois que crescesse, se tornasse adolescente, começasse a bater de frente com a gente, aí a gente talvez deixaria então que tudo viesse à tona novamente e a Terra se tornaria um ninho abominável de ódios perpétuos. Entretanto, objetava o interlocutor, semelhante situação me aterroriza. Sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória, que ficarei quase inconsciente do meu patrimônio espiritual ao palmilhar as estradas terrestres, qual enterrado vivo a quem fosse subtraída a faculdade de respirar. Olha só, então ele diz que ele fica super inquieto, atemorizado realmente por pensar que isso vai acontecer. Porque ele diz que é como ele se sente, como se ele fosse um enterrado vivo e fosse tirado dele a faculdade de respirar. Deve ser uma sensação realmente horrível, então. Mas como aprenderias a humanidade, a humildade com as reminiscências ativas do orgulho? Poderias acaso beijar um filho sentindo nele a presença de um inimigo figadal? E essa palavra vem então relativa a fígado, que é uma coisa muito profunda ou íntima de forma negativa.
Então, você por acaso conseguiria beijar um filho sentindo nele a presença de um inimigo figadal? Conseguirias de pronto a força precisa para santificar pelos elos conjugais a mulher que manchaste noutros tempos, induzindo-a ao meretrício e às aventuras infames? Não percebes no ouvido terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? E aí o amigo mostrando para ele que ele realmente não entendeu, que isso não é castigo, não é para se sentir como se estivesse sendo enterrado vivo, como ele disse, e que te fosse tirada a faculdade de respirar, mas sim é um bálsamo que Deus está dando. Ele dá a oportunidade da gente esquecer tudo aquilo que aconteceu, para a gente poder basear a nossa escolha, perdoar e basear tudo no amor. Ele diz: não percebestes nesse esquecimento terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? Concordo em que a experiência humana, para quem observou, mesmo de longe, como aconteceu a nós outros, as resplendências da vida espiritual, significa de fato a reparação laboriosa no seio de um sepulcro. Mas nós, meu caro Menandro, estamos desde há muito mumificados no crime. Nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras. A morte mais terrível é a da queda, mas da queda moral. Mas a terra nos oferece a medicação justa, proporcionando-nos a santa possibilidade de nos reerguermos. Renasceremos em suas formas perecíveis e em cada dia da experiência humana morreremos um pouco, até que tenhamos eliminado, com o auxílio da poeira do mundo, os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Então, aqui ele dizendo, a nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras. Aqui a gente entendendo, então, que não há um sofrimento imposto por Deus, que Deus dá a oportunidade da gente expiar aquilo que a gente cometeu no passado para entender, tomar aquela taça de fel que a gente ofereceu. Então, dessa forma, não há vítima, e sim pessoas colhendo aquilo que plantaram. E aí, dessa forma, então, a gente entra para esse local onde a gente nasce em forma perecível, mas porque a cada vez que a gente vem, que a gente tem a oportunidade de morrer um pouco, até que a gente tenha eliminado com o auxílio da poeira do mundo os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Porque, como a gente viu, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente, nos livros anteriores e também os outros que eu fiz no canal, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vive. Se a gente está vivendo alguma coisa que não está de acordo com aquela alegria que a gente gostaria de viver, então é porque a gente tem que dar uma olhada ali no nosso fórum íntimo, a gente tem que fazer a nossa reforma mesmo íntima para entender onde é que a gente está, o que é que a gente está fazendo, que a gente está criando, isso que a gente não está gostando. E aí é só com esses renascimentos, porque a nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras para poder estar, então, despertando para o que ela realmente é, que é o ser infinito divino, imagem e semelhança de Deus nesse sentido, não na forma física. O amigo pareceu meditar aqueles conceitos profundos e, dando a entender que se convencera, interrogou com atenção, encaminhando a palestra para outros rumos. Quando se verificará a nossa localização definitiva nos fluidos terrestres com vistas à nova experiência? A qualquer momento, como sabes, muitos dos nossos já partiram. Os benfeitores de nosso destino, que advogaram a concessão de novas oportunidades ao nosso esforço remissor, já nos enviaram a mensagem derradeira, desejando-nos realizações felizes nos trabalhos futuros. Então, aqui nós vimos que eles estão ali
prestes a se reencarnarem. Então são duas pessoas que estão, um acreditando que o esquecimento é uma forma dolorosa, que não entendendo, como se fosse um castigo, e o outro tentando explicar para ele que não, é uma bênção. Nós esquecemos para poder, um auxílio, é uma paz que Deus nos dá. Porque quando a gente morre assim, cheio de ódio, a gente chega lá do outro lado, enquanto esquecido, tomado pelo ódio, pela vontade de vingança, e aí depois a gente entende tudo, a gente concorda que quer esquecer, que quer perdoar, e aí isso só pode ser bênção divina, para a gente ter oportunidade de voltar a ser quem nós somos. Então, gente, vamos ficar aqui nessa primeira parte do primeiro capítulo, para que a gente possa ir entendendo bem, não fazer com correria. E aí no próximo, então, vamos ver como é que continua esse diálogo aqui entre os dois, ou se vai continuar, tá bom? Eu espero te ver no próximo. Se você quiser compartilhar ou comentar esse vídeo, ou também curtir, deixar seu like, eu te agradeço muito. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico, ou outros que eu tenho lá também, que uma informação vai complementando a outra, para a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui, ele classifica aqui agora, renasceremos... Não estou encontrando agora, mas como o próprio Jesus Cristo disse, nesse vale de lágrimas. Então, eu espero, se você quiser se inscrever lá no meu canal, eu vou ficar muito feliz também, agradecida, e espero te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau!